10h23, 23 graus é a temperatura. Direto ao ponto chegando. Rádio Independente. Direto ao ponto. Nas terças, a gente bate um papo com o diretor da Fundação Napoleon Hill e do Mastermind do Rio Grande do Sul, Gustavo Bozetti. Hoje abordando um tema muito importante, muitas vezes acaba não se dando a intenção devida, porque é difícil exercitar o planejamento, mas quando se fala em desenvolvimento pessoal, em desenvolvimento de uma empresa, não tem como desatrelar ao planejamento estratégico. E não se planejar está mais para tolice do que para coragem. Gustavo Bozetti, bom dia. Bom dia, Nicolas. Bom dia, Ricardo, Sander. Bom dia. Bom dia, Josué, conosco aqui. Bom dia, ouvintes. Eu canso de escutar, pessoal, no meu trânsito aí, entre clientes, muitos empresários que têm um excesso de autoconfiança e eles dizem, cara, eu não trabalho com planejamento, vou tomando as minhas decisões, sempre deu certo assim, as coisas vão acontecendo. E eles falam aquilo como se fosse uma virtude, né? Como se fosse um ato de coragem, como se fosse um ato de audácia. E eu costumo dizer que transitar pela vida sem um planejamento está muito mais para tolice do que para coragem, porque muitas vezes as pessoas acabam tomando decisões uma em cima da outra, toma decisão com base em um critério de manhã e com base no outro critério à tarde, e é fundamental que tenhamos um planejamento. Eu aprendi isso há bastante tempo atrás. Estava recordando ontem, inclusive, quando escrevia essa matéria, que está no site, né? Também vai para o site logo em seguida. E eu comecei a cursar o curso de Engenharia Civil há 20 anos atrás e tive a oportunidade de visitar a obra do Moinhos Shopping em Porto Alegre, uma grande obra. E eu me lembro que o professor na época comentava que, da mesma forma que a construção civil precisa respeitar um cronograma, ter um planejamento para que as coisas aconteçam, otimizando todos os recursos, para que tudo aconteça dentro do prazo, para que não hajam desperdícios, na nossa vida é exatamente igual. Eu confesso para vocês, Ricardo e Nicolas, que eu e ouvintes, né, que eu durante um tempo não dei muita bola para isso. Eu fui tomando decisões conforme me vinha na telha, né? A moda Zeca Pagodinho. A moda deixa a vida me levar, né? E faz 12 anos que eu trabalho com educação corporativa, inclusive nesse último final de semana estivemos reunidos com um grupo bem bacana de empresários em Porto Alegre, falando sobre a importância de alguns detalhes nas empresas, e entre eles o planejamento. Eu trago aqui 5 dicas, vou tentar ser bem breve, senão a gente extrapola no horário, né? 5 dicas para um bom planejamento, para que um planejamento funcione muito bem. E nós estamos entrando agora no último bimestre, já estamos no último bimestre do ano, então é fundamental que a gente já comece a colocar os olhos no 2022, né? A primeira dica é que um planejamento estratégico, um plano, ele aponta para o futuro, mas ele mexe conosco no presente. Nós temos que... Ele serve como um norte para as nossas ações diárias, o que eu estou fazendo hoje. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto importante para se cumprir um bom planejamento, não basta apenas ter um bom planejamento e colocar ele dentro de uma gaveta e esquecer aquele planejamento. É fundamental ter o planejamento e seguir o planejamento. Terceira dica, construir um planejamento que seja flexível. Eu, inclusive, escrevi no texto, até o que é imprevisto pode ser previsto. Ou seja, até aquilo que nós imaginamos que nunca vai acontecer na nossa vida deve ser planejado. E o quarto ponto é que tome cuidado com o planejamento com excesso de otimismo, né? Tem pessoas que imaginam que as coisas sempre vão se manter do jeito perfeito. Toma cuidado, às vezes colocar uma dose de realidade, ou às vezes até mesmo uma dose de pessimismo, né? Pessimismo, mas o pessimismo positivo, né? Faz parte... Precaução. Precaução, é cautela, né? E a quinta dica, e essa aqui é uma dica importante para quem vai fazer o planejamento nesse momento. Normalmente, as empresas, quando vão desenhar um planejamento estratégico, elas usam os anos anteriores como base, como referência. E talvez, nesse momento, nós enfrentamos uma pandemia aí nos últimos meses, os últimos pelo menos 18 meses, isso talvez tenha impactado os referenciais de passado. Então, tome cuidado para, a partir de agora, escolher os bons referenciais para projetar o futuro. E tem uma frase do fundador, um dos diretores, um químico, engenheiro químico americano,
que na década de 60, quando se falava muito em produtividade, ele lançou uma frase que eu concordo, né? 1 hora de planejamento equivale a 4 horas de execução, ou seja, é fundamental que a gente produza o esforço organizado. Essa é a dica de hoje, né? Tu dirias que hoje a maioria das pessoas se planeja, coloca isso no papel, ou pelo menos tem na mente, ou a maioria está longe de fazer isso e vai tocando conforme as coisas vão acontecendo? Ô, Ricardo, essa é uma pergunta interessante. A grande maioria das pessoas não tem planejamento. A grande maioria das pessoas. Inclusive, essa falta de planejamento pode deixar consequências graves. É aquela pessoa que passa na frente da vitrine de uma loja, compra e depois ela chega em casa e ela vê como ela vai fazer para pagar aquilo que ela comprou, né? E quando nós temos um bom planejamento, não importa se nós somos um CPF, pessoa física, ter um bom planejamento faz com que a gente consiga otimizar os nossos recursos e as nossas decisões. Napoleão Hill fala que apenas 2% da população mundial tem um plano de vida. Apenas 2% da população mundial. E, casualmente, é na mão desses 2, 3% da população mundial que está concentrado 90% da riqueza mundial. Ou seja, o mundo se abre, as oportunidades se abrem para as pessoas que sabem para onde vão, né? E o desafio de começar. Daqui a pouco não vai ser o planejamento ideal, mas dá um pontapé inicial, porque muitas vezes a gente tem a ideia, gostaria muito de me planejar, mas não começo, ou vou deixar para amanhã, ou fica só no campo das ideias, por isso é importante também materializar isso, botar na ponta do papel e acompanhar essa evolução, traçar metas pequenas, celebrar as pequenas conquistas, isso vale para qualquer planejamento, seja financeiro, de atividade física, seja o que for. Quando você falava em relação a pensar os cenários, eu lembro que na pandemia a própria Prefeitura de Lajeado, a gente falou sobre isso, que trouxe 3 orçamentos possíveis, né? Um orçamento pessimista, um orçamento equilibrado e um orçamento otimista, ou seja, a gente tem como se preparar para os imprevistos, então pensar nossa vida em diferentes cenários faz com que a gente esteja mais preparado. Exatamente. Ontem eu conversava com um empresário daqui da região e falávamos justamente sobre isso, como vão ficar as nossas famílias daqui a 20, daqui a 30 anos, depois de 30 anos de empresa. Então, existem alguns pontos que devem ser pensados agora. Isso não significa que nós estamos matando o sócio proprietário da empresa num planejamento estratégico. Não, muito pelo contrário. Nós estamos justamente pensando na vida da empresa e na vida do empresário. E eu postei uma frase ontem que tem uma boa repercussão no meu perfil do Instagram, que é uma frase de Napoleão Hill, né? Um navio sem leme e um homem sem objetivo eventualmente acabarão encalhados em algum lugar remoto, né? Ou seja, nós precisamos ter objetivos da mesma forma que um navio deve ter um leme que direcione as suas decisões e as suas ações, né? Muito bom, Bozetti. O Marcos Titon, lá de Boqueirão do Leão, está na sintonia. Ele diz: entendo que a flexibilidade é o princípio básico de todo o planejamento. É por isso que se fala no mundo corporativo que planejamento deve ser feito a lápis. Volto a repetir, o planejamento ele deve indicar o futuro, né? Mas num cenário em que muda constantemente, prever essas mudanças de cenários são fundamentais. Planejamento a lápis, né? E execução forte no dia a dia. Desde Darwin, a gente sabe que não é o mais forte, é o que melhor se adapta, né, Bozetti? Adaptação, exatamente. 1860, Charles Darwin, com essa grande pérola para nós aí, né? Valeu, Bozetti. Valeu, um grande abraço. Gustavo Bozetti, diretor da Fundação Napoleão Hill e do Mastermind no Rio Grande do Sul, que participa do Direto ao Ponto nas terças-feiras. Vamos agora com o recado da Pura Vida, 10h32, 23 graus e 2 décimos. Alô, bom dia. Bom dia, amigos ouvintes da Rádio Independente. Escuta só, amigos ouvintes. Talvez você que me ouve não saiba, ou sabe,